CPMI do INSS continua a todo vapor. Amanhã tem votação. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, marcou para amanhã essa votação para convocar os depoimentos do ex-presidente do Banco Master, Daniel Worcaro, do ministro-chefe da AGU, indicado por Lula ao STF, Jorge Messias, da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Temos Camila, produção, a gente pode chamar a nossa repórter? Não temos? Bom, vamos continuar falando desse assunto então. Esse requerimento então foi de convocação, tem convocação também do filho do presidente Lula, do Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, e foi protocolado pelo deputado Marcel Van Hatten, esse aqui especificamente sobre o filho do presidente Lula, viu, pessoal? Então, o presidente da CPMI, que é o senador Carlos Viana, protocolou então esse requerimento específico para convocar o Lulinha, filho do presidente Lula, e vai ser pautado na audiência dessa quinta-feira no colegiado. O requerimento, como eu disse, foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten. O pedido se baseia em movimentações financeiras envolvendo a ADS Soluções, identificada pela investigação como peça central da farra do INSS, revelado pelo Metrópolis. Além do Lulinha, porque eu não estou encontrando a matéria aqui, mas de qualquer forma, existe um requerimento para convocação amanhã, votação para convocação da presidente do Palmeiras, a Leila, também tem do ex-presidente, né, que acabou preso e sendo liberado, Daniel Worcaro, do Banco Master, e também do Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. A matéria do Portal Metrópolis diz o seguinte, que também o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, marcou para amanhã a votação para convocar, para depor no colegiado, algumas personalidades que ganharam o noticiário nos últimos dias. Como eu disse, Daniel Worcaro, do Banco Master, o ministro-chefe da AGU, indicado ao Lula ao STF, Jorge Messias, e Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. Além deles, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Viana garantiu que a CPMI seguirá com seriedade, compromisso e transparência absoluta. Sobre a farra do INSS, lembrando que esse escândalo foi revelado aqui pelo Portal Metrópolis no finalzinho de 2023, então temos matérias desde o final de 2023 sobre esse assunto. 3 meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidades de aposentados havia disparado, chegando a 2 bilhões de reais em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. Bom, ao todo, 38 matérias do Portal Metrópolis foram listadas pela própria Polícia Federal na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, que foi deflagrada no dia 23 de abril deste ano e acabou culminando nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Bom, vários membros da CPMI, como a senadora Damares Alves, apresentaram requerimentos para convocar Daniel Worcaro e executivos do Banco Master para a CPMI, além de pedir a quebra de sigilo bancário do dono da instituição financeira. Consigo voltar com o Felipe para falarmos desse assunto? Felipe, a Damares está entrando aí com um pedido, não só ela, outros senadores também, mas pedido de convocação do Daniel Worcaro, que foi solto, né? Ele estava preso, conseguiu esse habeas corpus e foi liberado lá em São Paulo, agora está pedindo aí a convocação. O problema é que ele está super blindado, né? O Supremo Tribunal Federal já blindou o próprio processo do Daniel Worcaro, está em sigilo, há muita dificuldade de acesso a esse processo do próprio Daniel Worcaro, que facilmente terá também um habeas corpus aí do Supremo Tribunal Federal para permanecer calado numa possível oitiva aí da CPMI. Não seria perda de tempo chamá-lo, convocá-lo para essa CPMI do INSS? É uma boa pergunta, Neila. É uma boa pergunta. Em vista que o Worcaro está blindado, será que ele vai chegar na CPI e vai ficar calado, não oferecer nenhum tipo de indícios, né, nenhum tipo de esclarecimento para a CPI? Isso é uma boa pergunta, né? Agora, um ponto que a população não entende, né, é que na República a regra é transparência, né? Na República a regra é você conhecer, entender e pedir esclarecimento para o que acontece. Então não tem nenhum sentido você ver que o processo contra o Worcaro ele está em sigilo, né? Isso mostra, de certa forma, uma certa proteção da República a alguém poderoso, a uma elite econômica no Brasil, né? Que transita junto com a elite política.
Então, esse tipo de situação, sem sombra de dúvida, causa estranheza na população que não entende, né? E faz todo sentido a população, a sociedade, ficar estarrecida com essa decisão do STF em blindar, né, o Vorcado. Eu quero saber o que está no processo do Vorcado, né? O processo judicial, a regra é sempre a transparência, a regra é sempre o processo ser público, né? Ainda mais um processo que analisa, né, um rombo, né, em relação aos aposentados, um rombo em relação a fundos de aposentadoria dos estados e municípios, né? A gente quer saber o que acontece, né? E para a gente saber o que acontece e poder ter o esclarecimento necessário, tem que ter a transparência, né? Não pode ter a blindagem, né? Agora, o ponto que eu destacar aqui, nele, em relação a esse caso da CPMI do INSS, né, é que a CPMI do INSS ela avalia duas situações. A primeira situação é a farra do desconto associativo, né, que o Metrópolis divulgou em primeira mão, né, e gerou a grande crise do INSS, a prisão de várias pessoas do INSS. O segundo aspecto, de respeito aos consignados, né, porque, sem sombra de dúvida, vários aposentados tiveram descontos indevidos, ilegais, ilegítimos, da sua aposentadoria, da sua pensão, por meio de empréstimo consignado, né? Então, a CPMI tem que esclarecer e tem que catalisar a investigação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal em relação a esses dois assuntos. Agora, quando você vê a questão da CPMI atualmente, né, você vê que a questão está descambando muito mais para uma questão política, né? A partir do momento que o Novo decide convocar o filho do Lula para depor na CPMI, o que faz a base governista? Poxa, se o Novo quer chamar o Lula, eu vou chamar o Zema. Então, vamos chamar o Zema, que é do Partido Novo, para vir na convocação da CPMI, né? Porque o Zema faz parte do grupo Zema, que é um grupo maior, que concede empréstimos consignados para aposentados também. Então, se ele concede empréstimo para aposentado, então vamos convocar também a Leila, porque a Leila, supostamente, ela preside uma empresa que concede crédito também consignado para aposentado. Então, infelizmente, Neila, quando eu observo essas convocações sem tanta justificativa assim, eu vejo muito mais uma questão política do que uma questão querendo, de fato, esclarecer o que, de fato, aconteceu com o dinheiro do aposentado. Por que os aposentados, os pensionistas, aquelas pessoas que mais precisam do dinheiro, tiveram seu desconto de forma indevida na sua aposentadoria ou na sua pensão? Infelizmente, o que eu estou vendo é que a CPMI, mais uma vez, vai acabar sem um resultado prático. Felipe, o que a gente mais queria é que os nossos representantes, quem está dentro do governo, quem está dentro do Ministério da Previdência, quem está dentro do próprio INSS, fizesse o seu papel, né, e representasse o povo, as pessoas que estão aqui, né, os aposentados, os pensionistas lá dentro. Então, hoje a gente vê o quê? A gente vê um Congresso Nacional, os senadores e os deputados ouvindo a Leila, ouvindo o Daniel Vorcaro, ouvindo aí o Jorge Messias, sem antes ouvir, por exemplo, quem estava dentro do governo nessa época. A gente sabe que isso acontece desde a época do governo Bolsonaro, ou talvez até antes, mas e aí, não vai ter uma investigação dentro do governo? Claro que não. É um ano de véspera de eleição, um assunto melindroso, um assunto delicado aí para uma véspera de eleição, mas quem deve, de fato, explicações à população, quem deve, de fato, explicações aos eleitores, são aqueles que estavam lá, quem são aqueles que estavam lá dentro do INSS. Por que a gente precisa ir atrás de empresas, de bancos, de quem concede consignado? É claro que essa investigação ela tem que chegar até eles também, mas o que nos importa primeiro é saber quem que a gente votou, quem a gente elegeu e quem nós elegemos que colocou alguém para nos representar, que estava no meio disso tudo, que estava fazendo um lobby ou que estava fazendo uma ligação para que todo esse esquema pudesse acontecer. Então, o ponto de partida é esse. Quem estava dentro do INSS e quem estava dentro do governo nos representando que abriu essa brecha para essas organizações, para que isso pudesse de fato acontecer. Então a gente está invertendo o caminho e é claro que tanto os senadores como os deputados que estão lá na CPMI não querem tocar nesse assunto, porque vai chegar no partido deles, vai chegar no partido, vai chegar no senador, vai chegar no deputado que precisa ser reeleito no ano que vem. Então é mais fácil, Felipe, convocar a Leila, é mais fácil convocar o Vorcaro, é mais fácil convocar quem quer que seja o Zema, para que eles não sejam ouvidos, para que os partidos não sejam
culpados, responsabilizados. Enfim, vamos voltar agora para o Congresso falando de outro assunto? Bom, falando sobre a agenda